Hoje o Voz Contábil traz o Zé Wilson e o Otávio Carvalho, de Manhuaçu, o Zé Wilson de Uberlândia. O nosso assunto do Voz Contábil hoje é agronegócio, a contabilidade no agronegócio. E eu começo com uma pergunta já, porque a gente já começa quente, né? Por que nós contadores devemos dedicar ao agronegócio? Olá, Érico. Olá, Zé Wilson. É um prazer estar aqui, né, falando sobre o agronegócio e já respondendo, né, por que nós, contadores, devemos tanto nos preocupar com o agronegócio, né? Acredito que o Zé Wilson vai concordar com esse ponto. Hoje, o agronegócio ele representa na casa de 25% do PIB nacional. Se nós analisarmos os últimos anos, o que vem segurando o PIB brasileiro é o agronegócio. Então, é um setor de alta representatividade para a economia nacional e nós, como contadores, né, devemos nos dedicar para evidenciar isso tudo de uma forma correta, né? Buscar no melhor do nosso desempenho, contabilizar, trabalhar seja com o produtor rural, seja com as empresas do agronegócio e dar uma assessoria, né, realmente de qualidade. E para prestar esse serviço de qualidade, né, eu acredito que seja uma premissa de nós contadores, nós temos que entender a entidade onde está aplicando a ciência contábil, porque isso sim vai gerar resultados. Perfeito, é isso aí. Ok, é um prazer agradecer pelo convite aqui no Voz Contábil. Eu acredito que, complementando aí a resposta, o agronegócio do Brasil, ele é pujante, é o setor da economia que mais exporta, gera emprego, gera renda, e é o que nós temos, né? Nós temos aqui, nós produzimos muito bem, soja, produz carne, mas também tem o agro no sentido amplo, o próprio minério, né? Tudo isso, a contabilidade, ressaltando aqui o nosso saudoso mestre Antônio Lopes de Sá, que é a ciência da riqueza. Então, quando nós temos a riqueza, como exportamos, a contabilidade tem que acompanhar e demonstrar essa ciência da riqueza. E tem, inclusive, assim, para esquentar aqui, o agronegócio também não é só uma questão do presente, mas é uma questão do futuro, porque nós estamos falando que as pessoas ainda não têm nenhuma invenção que as pessoas vão deixar de comer e beber e vestir. Então, eu visto, eu calço, eu como em função do agro. Eu queria destacar também que todo profissional da área contábil, ele é importante ele entender um pouco do negócio. Por que eu digo isso? Porque hoje tem muitos dados, tem muitas informações em que, às vezes, tem uma crítica no agro Brasil, mas em nenhum lugar do mundo nós temos uma produção tão consciente, sustentável, igual no Brasil, em termos de reserva, em termos de conscientização. Isso também é importante, a gente valorizar, a gente ter orgulho. A gente fala assim, ó, nós brasileiros produzimos e alimentamos cerca de 1 bilhão de pessoas. Isso é muita gente. Tudo isso leva com que o contador acompanhe essa evolução tecnológica do agro. 4 a 5 países, né? Do tamanho do Brasil, né? Sim. E o que é importante que você falou, né? Junto com o que o JW, Zé Wilson falou, 1/4 do PIB, né? Isso. É muita coisa, né? É uma cadeia de produção. Nós produzimos e utilizamos combustível, pneu, peça de carro. Então, o agronegócio está inserido nisso tudo, né? Geração de emprego, né? Geração de emprego é uma... Quando nós falamos no agronegócio, eu gosto de andar muito no interior, né? De Minas, principalmente. Espírito Santo também é um estado que eu circulo com frequência. E você percebe, às vezes você chega num distrito de um município, tem uma loja de veículos, tem uma revenda de máquinas agrícolas, e você fala, poxa, isso aqui é um distrito, às vezes tem 5 mil habitantes, tem uma oficina e uma revenda de tratores lá. Então, para nós percebermos, né, como realmente movimenta a economia. Se você circular no interior, você vai ver que realmente é o agro que faz a economia circular nesses locais, que gera emprego, que gera renda. E o Zé Wilson comentou um ponto importante. Hoje, o produtor brasileiro, ele se preocupa muito com sustentabilidade, com preservação. E isso, ele está visando o quê? Não só o curto prazo, ele está visando o longo prazo. Então, ele percebe que é uma premissa, né, que nós já temos, né, comprovação que você tem que preservar, e a legislação hoje até obriga, né, o produtor a preservar uma parte da sua propriedade. E nós percebemos que o produtor rural ele tem se conscientizado com relação a isso e pensando justamente nessa longevidade. Esse setor ele representa tanto para a economia, né, que hoje nós estamos percebendo jovens. Antes, o melhor dos mundos do jovem era sair do interior e ir para a capital. Hoje, o jovem que tem família
com propriedade rural, ele não quer fazer esse processo, ele quer vivenciar a capital, com certeza, porque é muito fácil ele ter esse acesso, né, hoje em dia, mas ele não quer deixar a propriedade rural, porque ele está vendo ali uma alta fonte de renda, ele está vendo ali uma qualidade de vida e ele consegue aliar tudo isso, né, na sua vida. Interessante. E dentro desse assunto, a gente já vamos esquentando mais, né? Tributação. Queria que vocês falassem para mim um pouco da... A tributação é muito simples, é complexa. O Otávio levantar para a gente também quais os documentos contábeis que precisa para o empresário do agronegócio. Existe uma deficiência? Não existe? O planejamento fiscal existe? Não existe? Fala para a gente aí, esses dois. Então, no agronegócio, como a cadeia é extensa, né, é ampla, mas assim, só para direcionar alguns segmentos, então a gente fala, quando fala no agro, você tem a atividade do produtor rural, mas você também tem a parte de distribuição de insumos da cadeia, que vende o adubo, vende a semente, tem sementeiras, você tem um frigorífico, você tem a agroindústria. Então, de uma maneira bem resumida, acho que a gente poderia colocar 2 blocos, né? Assim, um bloco de que funciona a pessoa física, que geralmente é praticamente o único segmento no Brasil que você tem a possibilidade de trabalhar no CPF, né? Então, eu particularmente gosto muito do agro, estou no mercado do agro há 37 anos, nasci na roça, cresci na roça, então isso é prazeroso. Então, já viajei aí praticamente uns 20 estados, né? Então, o que é importante? A gente chegar no Mato Grosso, por exemplo, ou na Bahia, Tocantins, às vezes tem uma cidade lá que tem 30 anos, ela tem 150 mil habitantes. Então, é cidade que 20, 30 anos atrás não existia no mapa. É um crescimento muito rápido. Então, isso por causa do agro. Então, você tem esse produtor que a gente tem que ter esse aspecto tributário, dele ser CPF, então acaba que tem alguns benefícios, mas vamos aprofundar aqui. Você tem um regime de caixa, regime de competência, ele compra o trator, ele pode fazer depreciação 100%. Então, esse é o mundo do agro para a pessoa física. Mas a gente também tem o agro, as empresas comerciais, as agroindústrias, que aí são empresas, às vezes, lucro presumido ou lucro real, que aí também tem que ter um planejamento tributário, tem alguns incentivos fiscais no Brasil, né, como questão do ICMS, questão do PIS e COFINS, nesse segmento, né, hoje tem a alíquota zero, exatamente por questão, não é que é um incentivo do Brasil, é porque a maioria dos países do mundo tem esses benefícios. Por quê? Porque se a tributação do PIS, COFINS e ICMS, consequentemente o arroz, o feijão, o leite, ele tem esse incentivo, consequentemente o produto lá na ponta, no consumidor, ele não tem essa carga tributária. Sim. Então, tem todos esses aspectos, mas eu passo para o colega também fazer a complementação desse aspecto tributário, que não é simples lidar com tudo isso, né? Porque a gente está falando de vários estados, ICMS, você tem alguns estados que às vezes tributa a questão de ICMS, mas a grande parte, PIS, COFINS e ICMS, existe sim esses benefícios, né? Os incentivos. É interessante, Érico, que muitas vezes, né, nós falamos, o setor do agronegócio, ele é famoso no Brasil por ter muito isenção. Mas, na verdade, a isenção não é para o setor, a isenção é para a sociedade, que está recebendo aquele produto, seja o alimento, qualquer derivado ali que vem do agronegócio. Esse incentivo, então, tributário que o governo concede ao agronegócio é benefício para a sociedade, não é para o produtor de uma forma individual. Então, é uma cadeia, né? E o Zé Wilson comentou, e é muito interessante nós analisarmos hoje no país, porque grande maioria dos produtores rurais, eles ainda atuam como pessoa física. Fala pra gente isso aí, para eu entender melhor como é que funciona. É o produtor rural, pessoa física, ele não tem um CNPJ, ele apenas faz uma inscrição estadual junto ao Estado e passa a ser produtor rural. Hoje, assim, que eu tenho mais contato em estados onde um produtor é incentivado a ter CNPJ é São Paulo e Paraná. É onde eu conheço que mais produtores têm. Os demais, eles prevalecem em exercer atividade como pessoa física. E aí gera várias discussões, porque a propriedade está na pessoa física, a atividade econômica está na pessoa física, então ele é tributado no imposto de renda da pessoa física. E aí tem a série de benefícios. Os empréstimos bancários na pessoa física. Com características de empréstimo rural. Com certeza, onde tem subsídios, né? Sim, mas o produtor rural também, ele pode ter o CNPJ
e conseguir crédito rural, subsidiado, mesmo no CNPJ. Então, eles têm que conhecer mais. Até em melhores condições, Sim, se sim. tiver o CNPJ. Sim, sim. Eles têm que ter esse conhecimento. E também outro ponto que eu tenho trabalhado com muitos clientes é o CNPJ, ele vai viabilizar um planejamento sucessório, ele vai priorizar ali, vai facilitar muito essa transição, às vezes, de pai para filho. Porque no CNPJ você passa a ter uma separação. Ao contrário de ficar dividindo propriedade, você vai dividir cotas de capital social. Você vai determinar administradores. Então, isso traz um ganho muito eficiente para o produtor. Então, é um pensamento que já tem que ser implantado, né? E questões tributárias, se nós formos falar especificamente, né, de tributos, nós ficaremos dias aqui. Porque o Brasil é uma legislação muito complexa, e aí tem a legislação estadual também, né, que é a prerrogativa de cada estado determinar Sim. isso, é muito alinhado por convênios, né? Sim. Então é muito similar. A tributação que você tem em Minas é próxima do Espírito Santo, que é próxima de São Paulo, porque é uma regra meio que nacional para evitar a guerra fiscal. Mas é assunto para horas e horas, né? Eu queria só fazer uma complementação quando você fala na questão da pessoa física, e aí eu falo para você, contador, que é muito importante o contador ele ter a visão tributária, mas também ter a visão empreendedora do negócio. Porque quando você fala na pessoa física, um dos grandes problemas, talvez, é funcionar o princípio da entidade. Ou seja, como ele está funcionando no CPF, então é muito comum, às vezes, esse produtor, talvez não um médio, grande produtor, porque acaba ele funcionando na pessoa física, mas ele tem já uma contabilidade gerencial, uma contabilidade de custo. É muito comum, então, no médio, grande produtor, ele falar assim, eu colho 70 sacas de soja e ele sabe, por exemplo, 4 sacas de soja é o combustível, 10 sacas de soja é o adubo. Então, ele usa um conceito de custo, de padrão, de depreciação. Então, ele fala, eu tenho um custo aqui de 50, então eu tenho um lucro de 20 sacas de soja. O que eu queria destacar aqui, bem ressaltado aqui, então você tem esse princípio da entidade, que independentemente do porte do produtor sendo pessoa física, é muito importante o contador falar assim, separa o negócio, que é a fazenda, que é produzir soja, tomate, boi, o que for, leite, daquilo que são seus gastos particulares. Porque às vezes você tem um incentivo fiscal, você compra caminhonete e você deduz do imposto de renda. Então é muito importante para ter o resultado do negócio. Ele também comentou um ponto de extrema relevância, que é a questão da sucessão, né? Ou seja, a questão da governança corporativa, porque muitas das vezes o produtor ele tem um patrimônio que é terra, fazenda, que valoriza, e outro negócio que é atividade. Então a gente costuma dizer assim, trata o negócio que é a produção e trata um outro negócio que é como se fosse o arrendamento, porque se a gente for pensar assim, se eu não tiver um lucro suficiente para pagar todo o custo e ainda pagar o aluguel desse ativo da fazenda, alguma coisa está errada. E nós já tivemos muitos casos em que, às vezes, o fundador, o filho, às vezes, não conseguia tocar o negócio, então a gente, contador, tem que fazer essa conta. Fala assim, por exemplo, Mato Grosso, Goiás, é 15 a 20 sacas de soja. Então, acaba que fala assim, se ele não conseguir, os herdeiros, tocar esse negócio para remunerar, é melhor arrendar para alguém. Isso acontece muito também, porque você está falando em escala, volume, que às vezes aquela região produz 200, 500 sacas, 200, 500 hectares de soja, e a questão também da cana. Então, às vezes, essa questão do sucessor não conseguir tocar o negócio, às vezes é melhor falar assim, eu vou arrendar para alguém para poder fazer essa remuneração. E é interessante a sua fala, porque a mesma terra, ela é patrimônio e ela é receita, né? Isso. Ela gera isso, né? Ela é geradora da receita, né? E isso é um ponto importante. Aí nós já estamos entrando na gestão da atividade, né? Porque o Zé Wilson comentou, né? Hoje o que nós temos com o produtor rural pessoa física é uma dificuldade de separação da atividade econômica da vida pessoal. Muitas vezes, o que nós temos que fazer num produtor que ele movimenta volumes mais altos, né? Sai da categoria de agricultura familiar para realmente ter um negócio no agronegócio. Nós falamos, essa aqui você vai ter uma conta pessoal, isso aqui é que você vai gastar com o seu carro pessoal, isso aqui é que a sua esposa vai usar também para consumir. Mas o dinheiro é o mesmo. E aí gera até um risco para ele tributário, porque você não consegue separar o que é da propriedade e o que é vida pessoal.
Então, às vezes, você centralizar. Nessa conta bancária, você vai receber a venda dos seus produtos, você vai pagar os insumos que você adquiriu e os veículos. Você consegue fazer as conciliações. Sim, sim, porque hoje, né, é até obrigado a fazer o livro caixa digital do produtor rural, né? Então, basicamente, hoje, assim, é muito importante o produtor dedicar isso, né? Essa visão, porque ele vai ver realmente onde o dinheiro está sendo consumido. E é um outro ponto, né, que eu considero uma limitação muito alta para os produtores pessoa física, é que hoje a legislação obriga ele a ter o quê? Qual demonstrativo contábil, financeiro que ele é obrigado? O livro caixa. Então, se nós, como contadores, não preocupar em fornecer para ele um balanço patrimonial, uma demonstração do resultado, ele vai ficar uma demonstração do fluxo de caixa, ele vai ficar muito limitado nas suas decisões, porque nós sabemos que o livro caixa... Se investir ou não, se ampliar ou não, se reduzir ou se avançar, né? Isso, que o livro caixa é um controle necessário, nós sabemos que ele tem seus méritos, mas ele é limitado, ele tem uma função de mostrar o caixa. Os outros demonstrativos, eles vêm para agregar essa informação. E uma pergunta interessante, quando eu estava na faculdade, eu lembro que fui fazer a matéria de agronegócio, não vou falar que ano que foi isso, que foi 92, porque senão vocês vão falar que eu estou muito velho na contabilidade, mas eu lembro que, a princípio, eu tinha aquela dificuldade. A vaca ficou prenha. No outro ano, o bezerro nasceu. Como que contabiliza esse bezerro? Sim. Até 1 ano é bezerro, depois de 1 ano é novilho, Sim. depois de 2 anos é estoque Isso daí assim, ele é reprodutor? É simples, mas ao mesmo tempo é complexo, Exatamente, né? Fala isso aí pra gente. Vocês Ele dois. é simples no sentido de entender o ciclo do negócio, mas a partir do momento em que a gente tem que entender qual que é o negócio principal. Então, por exemplo, quando você falou assim, é leite, não é leite? É leite, é corte, qual que é meu negócio? Se for leite, ia pegar esse animal que ele está reproduzindo. E se for leite, nasceu macho, você já tem um problema. Isso, aí, então se ela for uma atividade leiteira e ele produzir a própria genética, então automaticamente essa bezerra vai virar vaca, então ela vai continuar ali o ciclo. Isso. Então, é parecido com alguns outros negócios. Se o destino desse produto for venda, ele vira estoque, né? Mas é onde que eu falo. Uma contabilidade bem feita, você consegue avaliar os ciclos, né? Sim, e aí nós vamos entender, né? Qual que é a função, aquele produtor rural, aquela empresa, ele faz o quê? Cria, recria, ou engorda, ou faz os 3? Sim. Porque ele pode somente trabalhar com a cria e vender o bezerro, ele pode deixar aquele bezerro ali até virar o ponto de ir pro abate. Então, e é onde que a contabilidade tem que entrar mais, na minha visão, mais pesada, né? Sim, com certeza. Que já é um assunto que eu vou perguntar a você, gestão de custos, né? Isso aí é muito importante. Porque são 3 ciclos totalmente importantes, né? Sim. E que você consegue avaliar valores com a gestão de custos mais apurada, né? Em alguns segmentos, assim, porque a gente... É importante destacar, você vai ter categoria, né? Existe um binômio lá na contabilidade, né? Todo mundo, só para reforçar aqui, né? Que é o custo versus benefício, né? Da informação. Então, se a gente pega um produtor que tem uma receita de 50 mil por mês, então ele vai ter um nível de gestão. Então, quanto maior vai ser nesse produtor, mais ele vai usar tecnologia, mais vai utilizar a gestão. A gente espera, né? Mas isso é na prática, é na verdade. É na verdade? Sim. Hoje, por exemplo, na nossa base de clientes, 45% da nossa carteira é água. E desses 45% da nossa carteira, nós temos a maioria deles fatura acima de 50 milhões. Então, a partir do momento que você aumenta o volume de faturamento, que você fala assim, eu vou melhorar a eficiência da gestão em 5% de custo de uma empresa que fatura 500 milhões, 5% de 500 milhões é diferente de 5% de 50 mil. Então, nessa base nossa, a gente está falando com propriedade porque a gente faz isso para os nossos clientes. Ou seja, a partir do momento hoje que você vê lá um confinamento de boi, ele tem um chip, então ele já tem um rastreamento, a gente está falando de sustentabilidade. Então, fala isso para a gente aí. Isso. Então, aquele animal, ele tem uma gestão, quanto que ele come por dia e o quanto que ele transforma em peso. Então, quanto maior... Quanto que ele ganha de peso de uma semana para outra. Exatamente. Então, assim, seja soja, seja café, seja boi... Existe aumentou o nível, aí você entra nesse conceito de custo-benefício da informação e da gestão. E muita tecnologia. O trator tem tecnologia, colheitadeira tecnologia, no sentido amplo mesmo, assim, de fazer o adubo ali
sob medida. Então, isso é muito eficiente na prática. 1%, 2% de uma ração deve dar uma diferença sim, porque enorme, né? hoje nós temos muitos sistemas gerenciais específico do agronegócio que aprofundam em todas essas características, né, do setor. Nós temos aí, por exemplo, igual a questão do chip, avalia esse animal está comendo, mas não está já ganhando peso para compensar o que ele está comendo. Então, talvez já seria a hora do abate, porque já não está fazendo sentido mais. E às vezes, né, isso estamos falando dos animais, né, mas a questão dos custos também é muito importante e interessante nas culturas também, né? Porque nós estamos falando, por exemplo, uma cultura... A mesma analogia, né? Isso, nós temos uma cultura permanente e aquela que vai ser cortada para colher, né? Então, por exemplo, se nós estamos falando da soja, você vai ter a semente, o adubo, a máquina... Vai plantar e vai colher tudo. E vai colher, aquilo foi perdido, entre aspas, né? Que você tem que fazer tudo novamente para colher. Agora, o café não. O café você vai plantar ele, vai ser uma imobilização durante ali 3 anos para ele começar a produzir. Na hora que atingir 7 anos, ele já vai estar uma planta com uma produção satisfatória. E na que chega a 12 anos, ela reduz de novo. Então, você tem que fazer esse planejamento para você se organizar com relação às próximas etapas, né? Daqui 7 anos, o que eu vou fazer? Eu vou ter que replantar isso para me estar colhendo novamente, fazer um planejamento. E a questão, né, igual eu havia comentado no início, o setor do agronegócio ele tem tantas características, né, que diferencia ele de outros, que realmente nós percebemos a necessidade de informação contábil para tomar decisão. Uma indústria, desde que a máquina esteja em condições de operar, você ligou ela está produzindo constantemente. Você tem insumos, tudo necessário. É uma produção constante. Já tá gerando informação contábil, sim. Né? Agora, por exemplo, igual eu comentei que o café... você pode plantar ele, vai depender da condição climática, a soja também. Hoje no Brasil está aumentando muito a irrigação, mas ainda é muito limitada, não tem, porque é um investimento alto e muitos produtores ainda não deram atenção, eles até têm recurso para fazer, mas eles ainda não deram tanta atenção. Porque com a irrigação você consegue controlar um pouco mais a produção, você não fica totalmente suscetível ao clima. Agora, o café você produz... Você diminui o risco das intempéries. A margem de erro, né? Você vai diminuir a margem de erro. Está muito alto, você está dependendo totalmente do clima. Com a irrigação, você consegue reduzir esse risco, né? Que você está assumindo. Uma outra questão que o produtor rural não dá muita atenção no Brasil é seguro de produção. Interessante. O índice é muito baixo de produtores que fazem seguro. E quando nós avaliamos o risco, né? Faz o seguro do carro, mas não faz da colheita dele. Então, vale... pontos que a gente não consegue entender, né? E o agronegócio, ele tem essas características porque o café, por exemplo, ele produz um ano, o outro ano, ele recupera para produzir. Então, olha só, nós estamos falando de culturas onde o produtor rural tem certeza de quanto vai produzir de fato e, ao mesmo tempo, ele vai ficar um ano, às vezes, sem colheita. Então, ele tem que administrar esses custos e contabilizar eles de uma forma precisa para saber realmente a rentabilidade. E aquele ano que não está colhendo, ele está gastando. Exatamente. Ele está tendo que limpar o terreno, está tendo que adubar, está tendo que fazer correção de solo. Isso daí é muito importante que a gente fala no ciclo do negócio, ciclo financeiro, isso muito bem já colocado aqui, né? Mas a gente também coloca que quando você pensa no contador e tira ele de dentro da caixinha, né? Falando para você, contador, que pensa às vezes só na contabilidade tributária, é importante pensar também que o contador, quando ele analisa essas outras especialidades, e é até interessante assim, a gente colocar um desafio para os contadores, porque às vezes as empresas de contabilidade, eu comparo tipo igual um hospital, um médico, especialista ou advogado, então também é interessante nós revermos a postura do contador, assim, ele não querer fazer de tudo. Então, por exemplo, no negócio que eu participo, eu tenho sócios, e é interessante cada um especializar numa área, porque isso valoriza o profissional contábil. Então, ou seja, aquele profissional que é bom na área tributária, não necessariamente que ele tem que ser bom de custo, de gestão, de outras áreas e tal. Então, por exemplo, quando você pega uma atividade do agro em que ele tem um balanço, em que esse balanço é auditado, em que ele tem governança corporativa, em que ele tenha holding, tudo isso ele consegue, inclusive, além, porque não tem dinheiro, né, suficiente para todo mundo subsidiado. Então, acaba você tem alguns bancos em que, se tendo esse nível de gerenciamento e gestão, ele consegue juros mais acessíveis
em função da governança e do próprio risco do negócio. Então, o contador também fica aí esse insight para nós avaliarmos a importância de ter essas especialidades para agregar valor para a profissão e também para o cliente. Perfeito. E lembrando aqui que a gente conversou antes, né, Otávio? Estava aqui fazendo o esquenta aqui antes, né? E esse gerenciamento de custo pode se traduzir em selos de qualidade que traduzem em quê? Rentabilidade. Rentabilidade. Explica para a gente. Eu rolei a bola para você, mas conta para a gente uma saca de café, o que pode acontecer? Hoje O que acontece, né? Isso. Hoje nós temos, e aí nós conseguimos perceber isso no mercado, né? E nós, profissionais, nós temos que estar alinhados ao mercado junto com os nossos clientes, né? Trazer para ele valor. Seja ele produtor. Agregar valor, né, JW? Então, quando a gente fala na questão de agregar valor, cada vez mais o mundo está preocupado com sustentabilidade, mas eu queria destacar, assim, o próprio produtor, ele é muito consciente, né? Eu nunca vi um produtor pegar a embalagem, porque já existe mais de 15 anos em que 95% daquilo que a indústria faz, por exemplo, que ela produz lá o defensivo, o inseticida, então existe a legislação da embalagem reversa. E 95% daquilo que é produzido, ela é retornada e colocado no seu destino correto. Porém, a gente percebe que as cidades, nós das cidades, os rios estão poluídos, ou seja, preparados. Os rios estão poluídos com a garrafa do refrigerante, etc. Tal. Então, essa sustentabilidade do agro, a gente tem que ressaltar isso no Brasil, ressaltar que isso hoje agrega valor no produto, na exportação. Por exemplo, alguns frigoríficos, quando ele exporta, tem alguns países que exigem isso. Então, também isso agrega no sentido de conscientização, né? A gente vê cliente nosso aqui, a captação da água, aquilo que cai, então eles fazem as barragens, eles fazem toda uma estrutura para aproveitar. Então, tudo isso está falando de sustentabilidade, nascentes. Minas nós temos exemplos bons e ruins, né? Mas assim... Sobre sustentabilidade, né? Sim. Mas no agro, assim, só para complementar, no agro, aquele que desmata irregular ou que ele faz alguma coisa é exceção. Olha, exceção. Interessante isso. Olha só, é exceção. Aquilo que a gente vê na mídia, a gente tem que ter cuidado. Aquilo que a mídia, às vezes, ela é parcial, é exceção. A regra, mais de 95% são conscientes. Interessante. Em outros segmentos, acontece o contrário. Então, a gente tem que colocar que isso é muito importante. Otávio, conta pra gente da saca de café, o exemplo que a gente estava conversando. E aí, já puxando, né, com esse ponto que o Zé Wilson comentou, são casos isolados, né? Às vezes de uma situação de trabalho análogo à escravidão, Sim. de desmatamento. Então, assim, são pontos isolados, mas como na maioria como em todas as situações, né? O feio realça mais que o correto, né? O correto já é obrigação de fazer e não vai ter... A notícia que vende é ruim. Destaque para isso. E essa questão da sustentabilidade é muito importante para o produto rural, porque com isso ele consegue certificações de qualidade do produto. Então, hoje aí, vou citar o café, né, que é o que eu sou mais acostumado, mas todas as culturas você consegue essa certificação de qualidade, né, da sua produção. Você vai ter ali condições adequadas de trabalho, sustentabilidade, preservação, o descarte de embalagens, né, que hoje, assim, a maioria das propriedades hoje você circula, você não vê papel caído. Você não vê, porque eles realmente cuidam daquilo. As embalagens são retornáveis. Então, tem todo um cuidado. Dentro do que o Zé Wilson falou. Tanto do produtor rural... Hoje é exceção, né? O que não trabalha correto. Sim, sim. E aí, o produtor rural, seguindo todos esses procedimentos, o que ele vai conseguir? Ele vai conseguir uma certificação. E ele produzindo um produto de qualidade, um café, um queijo artesanal, um produto que tem a qualidade comprovada, ele vai agregar valor. Porque hoje nós temos uma certa distorção por questão de regiões. Hoje nós vamos falar assim da Zona da Mata, o leste de Minas, que produz café em montanha. São pouquíssimas áreas que conseguem mecanizar. Então, o trabalho ainda é muito manual. Com isso, a mão de obra representa muito do custo de uma saca de café. Agora, se nós pegarmos o Cerrado, que já o sul da Bahia também, que você consegue mecanizado com facilidade, você reduz o custo de produção.
Então, onde você está mecanizado, o café a 2.500, ele vai te dar uma rentabilidade muito maior do que o café a 2.500 em montanha. Então, o produtor rural em montanha, o que ele tem que preocupar? Gerenciar o custo, com certeza, mas ele tem que ter um foco em qualidade. Porque aí tem produtores rurais que ele consegue vender uma saca de café a R$25 mil, R$30 mil a saca. São lotes específicos. Ele tem que aproveitar essa deficiência, digamos assim, da colheita ser manual e selecionar, transformar em benefício. Isso, né? Porque justamente ele vai gerar, são lotes pequenos, mas eu conheço produtor que vendeu uma saca de café R$30 mil a saca. Ele fez um lote de 7 sacas. Então, mensura o quanto de resultado ele conseguiu. Mão de obra foi a mesma, insumo foi o mesmo. Muitas vezes ele aplicou menos fertilizantes e defensivos do que na cultura normal ali, sem a certificação. Então, ele buscando essa certificação, ele vai aumentar a rentabilidade do seu negócio. E é um ponto, né, que, sobre o crédito que o Zé Wilson comentou, hoje o produtor rural ele movimenta muito dinheiro. Se nós falarmos aí um produtor rural hoje que colhe uma média de 500 sacas de café por ano, ele fatura mais de 1 milhão. 1.200.000, 1,5 milhão por ano. É um São volume valores considerável. significativos, né? E vamos pensar o seguinte, como que uma instituição financeira vai conceder crédito para um produtor rural, pessoa física, que movimenta 50 milhões, 70 milhões, 100 milhões, até bilhões, né, que a gente tem produtores rurais que movimenta, vai conceder um crédito com uma taxa tão baixa se ele não consegue mensurar os números daquele negócio. Se ele tem ali apenas o livro caixa, a instituição financeira vai considerar o risco de crédito mais alto e automaticamente vai fazer o quê? Uma taxa de juros mais alta. Sim. Se ele conhecer a rentabilidade, a liquidez daquele negócio... o ciclo do negócio dele também. O risco maior, custo maior. Ele vai ter um poder de negociação com a instituição. Agradecer vocês dois e pedir as palavras finais, né? Agradecer muito enriquecedor. Eu penso, e o pedido da Voz Contábil é que volte esse assunto, que possamos discorrer sobre assuntos específicos. Que pena que acabou o de hoje, né? Que pena, foi muito bom, viu? O Otávio, o Zé Wilson, o JW, muito obrigado mesmo. Eu acho que a gente tem, com a Voz Contábil, enriquecido e multiplicado essa informação para os contadores que estão buscando novos desafios. E deixo com vocês as palavras finais. Fica à vontade. Bom, Érico, eu agradeço a oportunidade, o espaço de estar falando do agronegócio. É um setor que eu, particularmente, eu tenho muita satisfação de falar, porque eu trabalho com ele. Desde criança eu lido com agronegócio, então realmente é uma questão pessoal, né? Agradeço o espaço aqui na Voz Contábil de poder falar isso e transmitir isso para os profissionais da contabilidade, porque o produtor rural, ele sabe fazer bem feito, produzir a atividade rural, ele sabe. E nós, como profissionais contábeis, se soubermos as necessidades dele, nós temos muita demanda, muito serviço que nós podemos oferecer para ele. Trabalho, né? E automaticamente nós crescemos junto com o produtor. É isso aí. Que ele valoriza o produtor, ele tem essa cultura de valorizar quem gera resultados para ele. Perfeito. Então, novamente agradeço o espaço. Obrigado. Agradecer a iniciativa e parabenizar, né, a Voz Contábil e dizer que o agronegócio é um tema que faz parte da minha vida, né, desde criança, nasci na roça, cresci. E é um prazer quando a gente trabalha aquilo que a gente tem paixão, né? Então, quando você une paixão, propósito, fica mais divertido, né? Apesar da seriedade, que é a contabilidade, mas fica mais leve no sentido de quando você faz algo com esse propósito. E eu faço o que eu amo, o que eu gosto. E deixe já, então, assim, eu cheguei ontem em BH e vi lá uma frase dizendo que pela primeira vez, Minas, o agro bateu o minério na exportação. Então, o agro é uma atividade do passado, do presente e também será do futuro. Então, o contador que atuar nessa área, ele pode ter certeza que vai ter garantido a clientela. E o Brasil, é dito que é o país do futuro. Não, é o país do presente no agro, é o país que mais exporta diversos produtos. E fica já, então, aí para o próximo assunto para ser debatido aí no Voz Contábil. Então, a sugestão da reforma tributária, o impacto terá no agro. Já fica, então, a sugestão do tema para vocês continuarem aí a explorar esse setor do agro. Muito obrigado, parabéns. Se você gostou do assunto, curta, comente e compartilhe. Obrigado a todos.